Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Tá tudo bem com vocês? Tudo certinho? Revigoraram as energias? Se sentem mais levinhos? Eu realmente espero que sim, tá bom? Ah, Shimada voltou. Voltou cedo. Que horas são? Deixa eu ver que horas são. Ah, oh, não é de madrugada. Muito bom, muito bom. Acabei de ver um comentário da Adriana. Coração, tô super melhor. Assim, de ontem para hoje foi um salto de melhora. Aham, você vibrou por mim que eu sei. E a sua vibração é poderosa, acredite. Tá muito perto? Eu coloquei assim pertinho por causa da Regina, porque eu já vi que para mim falar alto vai ser complicado, né? E qual é o tema do vídeo da noite, amada? Primeiro, vamos celebrar que eu consegui fazer o segundo vídeo. Ah, espero que amanhã seja assim. Vamos falar da parte de nós que iremos salvar. A parte de nós que iremos salvar. Então, vou começar este tema com uma frase de Jung. Essa frase, ele faz uma relação específica, sim. Chamada também. A chamada é dessas, né? Jung disse: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu não sei se essa frase dele foi o princípio ou a conclusão de um processo que ele passou. Mas quando ele falou essa frase, tinha muita relação com a questão dos sonhos, né? Nós sonhamos com tudo o que reprimimos, não importa se as emoções são boas. Por exemplo, eu estou super apaixonada por alguém, mas eu não vou contar para ninguém. Quando você não vai contar para ninguém, você guarda só para você, você está reprimindo, certo? Reprimiu. O que acontece se você estiver muito apaixonado assim, você vai sonhar com a pessoa que você está apaixonada ou alguma situação relacionada que te faça sentir algo que você consiga associar com a sua apaixonite. Entende? Então, tanto sonhos bons quanto ruins é alguma coisa que a gente resolveu suprimir, reprimir. Inclusive, as manifestações de intuição. Não é acaso que muitas pessoas sonham com premonições. A psicanálise, pelo menos em duas escolas que eu estudei, elas aceitam esse conceito dos sonhos premonitórios, né? Eu particularmente, desde lá no passado,
muito antes de eu fazer as escolas, eu já tinha classificado 3 tipos de sonhos, né? Sonhos relacionados à memória de curto prazo, que normalmente envolve as memórias do dia, e principalmente aqueles que não demos muita atenção, como por exemplo os pensamentos instantâneos ou sentimentos instantâneos, né? A gente vê uma coisa, a gente pensa algo a respeito do que vê e fica nisso. Normalmente isso se converte em sonho. As memórias de longo prazo, que englobam, né? Por exemplo, traumas, assuntos inacabados ou alguma coisa que a gente reprimiu há muito tempo atrás. O que foi reprimido hoje, por exemplo, pode aparecer nos sonhos das memórias de curto prazo. E o terceiro são sonhos premonitórios. Desde que eu comecei a estudar sonhos, e isso faz umas décadas, eu sempre vi esses 3 grupos de sonhos muito presentes. Não sei se isso tem a ver com cultura, com país, nem nada, né? As pessoas observadas são aqui do Brasil. Então, há um terceiro tipo de sonho que são os premonitórios. Eles são muito vívidos, eles se diferenciam muito dos outros sonhos, né? Normalmente, estes sonhos estão conectados a algum tipo de intuição que ocorreu ou naquele dia ou em um período de tempo. Quer dizer, na memória de curto prazo ou de longo prazo. Isso quer dizer que a intuição é um fato, né? A intuição é um fato, é uma percepção além. E aí, quando a pessoa reprime o que a intuição manifestou, ela acaba tendo um sonho premonitório, né? Eu tô sentindo minha cara tão perto do celular que eu tô com medo de bater o nariz. Eu acho que essa impressão que eu tô que meu nariz tá imenso é porque eu tô muito perto, né? Ou não, sei lá. Já perdeu o foco, estimada. Por que você não mantém o foco, estimada, na sua linha de raciocínio? Então, quando Jung, ele citou esta frase, ai, desculpa. É o plexo da faringe, estimada. Eu sei, eu sei. Você tem que falar, estimada. Eu sei, eu sei. Então, quando ele disse esta frase, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ele estava relacionando aos sonhos e à individualização, que é um tema que vai vir depois. Mas, no contexto da chamada, quem olha para fora sonha, no sentido de quem olha para fora se perde no mundo das ilusões, se ilude o tempo todo. Quem olha para dentro desperta no sentido de alcança a consciência. Essa frase é a representação do que estamos fazendo aqui. Então, quem é, isso que vai ser o tema, quem é que está te conduzindo? Que parte de você está te conduzindo, visto que sua mente está dividida, o seu cérebro está dividido em 2 hemisférios, as tuas energias estão divididas em 2. O que está te movendo?
Qual é a força motora que te conduz? Num quem dorme, acorda. Quem acorda, dorme. Nós vamos falar sobre o nosso inconsciente, o nosso estado inconsciente. Na maioria do tempo, nós estamos inconscientes, estamos dormindo. Agora, neste momento, século 21, estamos cada vez mais entrando em estado profundo de sono, sendo movidos pelo sono. E o que é o sono? A ilusão. Não se consegue enxergar além, sabe? Tudo o que muitas e muitas pessoas enxergam é até onde os dois olhos podem alcançar, elas não conseguem enxergar além. Isso tem muito da dominância do animal e do contínuo ativamento do hemisfério esquerdo. É interessante que os dois hemisférios, eles sempre estão ativos. Mas a impressão que eu tenho é que o esquerdo, que é onde estaria a energia Yang, porque são similares nas características, né? Ele está dominante. Ele deixou de ser a parte mais ativada. De tanto ser mais ativado, ele ficou condicionado a ser dominante. E ao ficar dominante, ele parece estar reprimindo o hemisfério direito e, consequentemente, a energia Yin. São pouquíssimas as pessoas que realmente manifestam energia Yin. Por exemplo, as pessoas que vendem isso que eu ofereço aqui para vocês, né? Elas vendem autoconhecimento, elas vendem o seu despertar, elas vendem o céu, elas vendem o caminho que te afasta do inferno, elas vendem como manifestar seus dons, uma infinidade de coisas relacionadas à espiritualidade. Não tem energia em hemisfério direito nisso, sabia? Ainda mais levando-se em conta que a área dos negócios exige lógica, objetividade e racionalidade, está no hemisfério direito. Está com a energia Yang. Estimada, eu não entendo esse negócio. Não é para entender com a mente. Sente e visualiza. Tenta visualizar. Assim, a Shimada está descobrindo que, embora a mente dela, né, ela nasceu com a mente visual e sonora, ela só memoriza imagem e som. Mas ela se acomodou a isso. Ela está percebendo que ela pode treinar e desenvolver a verbalização do pensamento. Ela pode fazer com que o pensamento dela tenha uma voz.
Isso seria muito bom, ainda mais porque eu sei a diferença de imaginação, fantasia, o funcionamento normal do órgão, sensação, sentimento, emoção e por aí vai. Sei a distinção de tudo aqui dentro. Então, eu resolvi fazer com que os meus pensamentos, não os raciocínios, porque o raciocínio ainda continua sendo mais fácil para mim através de imagens, mas os pensamentos, o momento que eu penso, ele tem a voz. Se eu posso fazer a minha mente não verbal ser verbal, você pode fazer a tua mente não visual ser visual. Como? Através da imaginação. Não é à toa que você tem uma imaginação. Imagina. Porque a mente visual funciona da mesma forma que a imaginação, só que a mente visual, ela não imagina. Ela é lógica, né? Ela utiliza, é como sonhar acordado, é isso. Ela utiliza todas as imagens e sons que estão armazenados na memória. Todos os sons que eu ouvi, todas as texturas que eu senti, todos os cheiros, todos os gostos, tudo que eu vi, absolutamente tudo que a mente captou através dos sentidos, está armazenado. Então, a mente visual utiliza esses arquivos para que eu possa processar a raciocínio, pensamento. Imaginação tem um limite. É estranho essa parte que tem um limite. A questão, embora eu seja assim tão ruim, eu acho que eu vivo atravessando uma pontezinha para o óbvio, para o lógico, para o racional. E isso aconteceu em dado momento, acho que da minha mocidade. Eu passei a ser muito lógica. Acho que porque eu tinha que criar meus filhos. Eu precisava ter uma postura para criar meus filhos. Ainda mais porque eu já estava em processo de cura, mas ao mesmo tempo que se via em mim uma fragilidade, eu precisava ter um lado firme, forte, seguro, né? Chegou ao ponto até de que uma médica achou que eu era bipolar, né? Ou que eu tinha alguma oscilação de humor. Não. Isso me exigiu um certo esforço e treino, né? Eu tinha que ser lógica diante das minhas emoções, principalmente na questão materna, porque se meu filho se machucasse, eu não poderia desabar porque ele se machucou. Sofreu triplo que ele já estava sofrendo. Eu tinha que desenvolver uma certa frieza, segurança, sensatez para socorrer, né? Então, com isso, a lógica, a obviedade, a racionalidade foi se instalando. E foram sendo conectados a muitas partes do meu lado yin para que eu pudesse conseguir me curar. Só que isso me levou a um mergulho interessante no inconsciente.
porque é o lado yin que possibilita o mergulho no inconsciente. Subir ao consciente está no hemisfério direito. Toda emoção, tudo que está reprimido, no inconsciente está muito relacionado à emoção. Há muitos traços do lado direito. Eu tô falando do lado errado, viu? Esquerda e direito. Do lado direito. Não tem como eu não achar que o lado esquerdo está tentando reprimir o direito. Seja hemisfério, seja energia. Yin Yang. Como assim, Shimada? Eu não tô entendendo. Eu tô vendo isso. Não me pergunte como eu tô vendo. Tem um telão mental dentro da minha cabeça, entendeu? Processo as imagens através... processo os pensamentos através de imagem. Eu estou vendo dentro do telão. A gente vai ter muito trabalho. As telas, o celular, o uso excessivo de celular está permitindo que o hemisfério esquerdo ele passe a ser dominante. Como ele está fazendo isso? Através do ego. Através do ego. Começou com o ego. A nossa parte instintiva também, ela está sendo recompensada. O ego, o id, a nossa parte instintiva, né? Toda sendo recompensada através da mesma coisa, a tela. O superego, ele conseguiu ampliar o domínio dele. Quem cria as estruturas da sociedade? Quem cria o sistema? Uma mente totalmente dominada pelo superego. É praticamente uma pessoa já morta. É uma pessoa voltada a 99,9% para a materialidade. Dinheirista. Carnal. Toda a sua vida toda essa energia vital é direcionada para essas coisas. Carnalidade, materialidade, dinheirismo. O desafio, não existe mais o desafio, existe a ambição. O desafio foi substituído por ambição. Como é que eu falo a palavra? O êxito da ambição desperta um sentimento muito mais satisfatório do que o do desafio. Por quê? Porque a pessoa que encara um desafio é a questão da
competitividade do lado esquerdo que se liga a um dos traços do lado direito. Se não houver a conexão dos dois hemisférios no traço da competitividade, ele se altera. Porque, afinal de contas, tudo que ocorre na nossa mente é energia. E o que acontece com a energia quando há movimento, né? A energia muda. A maioria das pessoas, elas são movidas pelo inconsciente. Isso está fazendo com que, na metáfora do iceberg, na estrutura do iceberg, o inconsciente, ele ganhe a maior parte do espaço, como se o iceberg estivesse afundando. Aquela estrutura de Freud relacionada à estrutura da mente, ela está mudando. E o que poderia reverter isso? A meditação, mas não segundo aquilo que estão vendendo por aí. A meditação segundo os nativos da Terra, desde os índios aos aborígenes e a filosofia oriental. Os místicos do mundo. Os místicos do mundo. Os nativos da Terra, eles sabem fazer o mesmo trabalho que a filosofia faz. A filosofia oriental faz com a essência. Os nativos da Terra fazem a mesma coisa com o animal, com o órgão. Aí o que acontece? Nossa, eu falei isso e eu não tinha me dado conta disso. Quando Shimada medita o tempo todo, né? Eu acho engraçado que meus filhos duvidam. Aí depois eles não entendem porque eles acham que eu tô em Nárnia, na Lua, em outro plano. E eles ficam me chamando, eu não ouço, né? Eu tô em meditação o tempo todo, é um hábito. Eu sempre tô em meditação, principalmente se eu estiver ocupada, em movimento. Ai, agora assim eu também entro em transe e faço algumas vezes, quando necessário, quando vem a ordem, né? O deslocamento, tempo e espaço. Vou e volto. É por isso que eu brinquei que eu sou um ser entrante. Não sou. Eu vou e volto. Como é isso, estimado? Não tô entendendo. A sua essência não é do tamanho do corpo. Correto? Ela tá presa ao corpo. Ela precisa do corpo. Mas ela não tá exprimida, compactada dentro do corpo. Quanto mais consciência você alcança, quanto mais você se lembra quem é, e quanto mais esta informação sobe ao consciente, você tem noção do teu corpo real. Teu corpo real é muito maior do que você imagina. Não interessa o tamanho do seu corpo. Isso quer dizer que você pode alcançar
até certa distância, depende até onde vai tua vibração, ou seja, depende a frequência que você alcança. Isso se deve graças à centelha. Isso se deve porque a essência, ela é um corpo de energia. A partir do momento que eu sou maior do que o corpo, eu consigo ir aonde eu quiser, só que eu não fico o tempo que eu quiser. É uma fração de milésimos de segundo, mas é possível recolher o máximo de informações necessárias para o propósito maior. Quer dizer, embora Estados Unidos e Rússia já eles saibam que existe essa capacidade, embora eles já tenham feito vários e vários estudos, inclusive com médios, videntes, clarividentes, procurando um modo de utilizar isso para espionagem, não deu bom, não deu certo, que eu saiba. Por quê? Porque isso só funciona se tiver uma ordem superior. Isso só funciona para o bem maior, não para interesses escusos, ambiciosos, corruptos. Não funciona. Porque o interruptor, quem aperta é alguém que está lá em cima. A chavinha, quem vira é alguém que está lá em cima. Mas sim, existe essa capacidade. Vai, volta. E uma fração de milésimos de segundo. Não deixa de ser algo muito desgastante. Fisicamente, o corpo sente quando isso é feito. Por isso também isso não pode ser feito assim, toda vez que dá na cabeça. É por isso que a papai, ele fez dessa forma para funcionar. É só ele que aperta o interruptor para ligar. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem condições de ter os poderes que ele tem, as capacidades que ele tem. É por isso, é dessa forma que a mente, ela foi limitada, mas em dado momento, pela própria evolução, ela se desenvolveu e um pouquinho de poder que ela recebeu, que é o conhecimento, alterou não apenas o comportamento, alterou o meio em que se vivia, e assim é até hoje. Essa é uma história muito complexa que eu vou contar mais pra frente. A gente ainda tá no inconsciente, né? E a gente tá falando de inconsciente emparelhado com a jornada de autoconhecimento. Quer dizer, o que eu tô falando aqui é para você se autoconhecer, conhecer como funciona a tua mente. Porque até aqui, você aprendeu a andar dentro de você, a mergulhar dentro de você e andar dentro de você. Agora nós vamos explorar dentro de você, ir mais a fundo, né? A ideia é que vocês compreendam o inconsciente para que no momento certo, cada um a seu tempo, cada um no seu processo, suba ao consciente o que vocês compreendem. Às vezes a gente compreende as coisas, mas não sobe para o consciente, entende? Então, era isso que eu estava falando. O exemplo.
A Shimada, ela fica o tempo todo fazendo as coisas porque enquanto ela está em movimento, ela medita. E por que, Shimada, você medita todo o tempo? Porque é assim que eu tô no aqui e agora. É agradável ser consciente. A sua consciência está no aqui e agora. A questão é, eu condicionei o meu animal a isso. Eu tenho uma rotina específica há anos, eu não consigo mudar muita coisa da minha rotina. Ela segue um padrão específico, por quê? Porque eu condicionei o meu animal, eu. E eu não permito que ninguém condicione. E se alguém tenta, dá ruim, dá muito ruim. Para mim, principalmente. E para que o meu animal é condicionado? Porque o corpo tem memória, lembra? Observa, presta atenção, analisa. Quando você for lavar uma louça, primeiro você visualiza toda a louça que você tem na pia, o nível de resíduos que há nessa louça e começa a lavar, mas lava sem usar os olhos. Pega um ponto de referência para você fixar os seus olhos e usa o tato. Presta atenção no seu tato. Vocês já viram a leitura em braille? O livro dos cegos é em braille, né? O braille é o alfabeto feito com pontos em relevo nas folhas. Esses pontos, eles estão em relevos para que você sinta com a ponta do dedo, que é um lugar bem sensível. Você encosta e você sente. Quando a minha irmã teve um namorado que era cego, né? Ele começou a me ensinar braille. Hoje eu não sei mais ler, porque eu fiz faz anos, né? Mas ele me ensinou a ler braille, mas eu aprendi outra coisa com isso. Eu tive noção, mais noção, do meu tato. Naquele momento eu percebi como o tato, ele capta coisas que muitas vezes passa batido até nos nossos olhos, aos nossos olhos, né? Quando você foca no seu tato, quando você deixa os seus olhos se direcionarem ou se fixarem num ponto, você percebe que a sua essência, tua mente, ela consegue navegar. É como um rio onde os pensamentos, sentimentos e emoções navegam. E você é o observador. Isso, você é o observador de todo o conteúdo que forma esse rio. Não pense nesse momento, eu não vou lavar a louça direito, não. Entenda que o que eu estou explicando para vocês é uma capacidade inata de todos. Todos são capazes de fazer isso. Eu tenho um prato. Eu estou lavando o prato, os meus olhos estão com a atenção numa plantinha. Há 50 anos eu lavo pratos. Há um padrão, sabia? De resíduos.
A sua mão, ela memoriza tudo que você tateia. Eu lembro, aos 3, 4 anos de idade, eu tinha essa mania. Eu ficava sentindo tudo com a mão para memorizar. Não me pergunte por quê, acho que é para esse momento agora. Eu memorizei a textura de absolutamente tudo que eu pude, inclusive plantas, insetos, tudo que vocês imaginam, né? 4 aninhos, eu pedi para minha tia deixar eu lavar, não é a louça, né? Era uma panelinha que ela fez a mamadeira da minha prima que tinha nascido. Eu tive até que subir num banquinho para alcançar a torneira, mas eu tava me achando a gente grande quando eu fiz isso, né? Ali foi a primeira vez que eu lavei louça. Depois daquilo, eu sempre quis lavar louça. E toda vez que eu lavei louça, eu prestava atenção no meu tato. Não sei por que eu condicionei o animal dessa forma. Mas os olhos, eles, a princípio, ficavam fixos no lugar e era a mão que enxergava, assim como os cegos fazem. É por isso que eu falo para vocês que eu tenho manias de cego. Os cegos enxergam contato. Isso é possível, entendeu? Se os cegos podem, por que vocês não podem? Podem. Vai esperar ficar cego para aprender? Não, né? Então, é possível enxergar com a mão. Você sente se tá gorduroso, você sente se tem algum vestígio de sujeira. Às vezes tem uma crostinha de nada que os olhos não enxergam, mas a mão tá sentindo. Lave a louça assim. Comece a condicionar o seu animal. Por quê? O corpo tem memória. Essa memória é o condicionamento. Quando ele fica condicionado, você lava a louça de olhos fechados. O seu cérebro é capaz de captar a informação que está sendo enviada da mão, dos olhos, e a sua mente, ela pode continuar em meditação observando tudo isso. Entende? Não, Gimada, é difícil. É porque tem que ser na prática. Começa a pegar as coisas e passar a ponta do dedo. Sente. Tudo, absolutamente tudo é sentir. Não é à toa que o ser humano é o único ser de todas as esferas que sente como sente. Porque é o ser humano que precisa desse jeito de sentir. Todo mundo está sabendo usar muito bem este sentido, mas esse aqui e esse tá ruim, né? Começa a tatear os objetos e perceber, ó, você olha aqui, não tem nada, mas, ó, eu passo a ponta do dedo, tem alguma coisa aqui. E tem um pedaço de adesivo, um pouquinho de cola de adesivo. Estão entendendo? É um treino isso. Se quiser primeiro tatear as coisas, sentir. Torna isso um hábito. Está criando a memória para o corpo, para a mão. Até o nariz tem memória, vocês sabiam? Às vezes, do nada, você sente um cheiro que você fala, nossa, eu senti esse cheiro na infância.
Só você está sentindo. Nada naquele momento está cheirando a nada relacionado à sua memória que desperta. Porque o nariz também lembra junto com o seu cérebro. O nariz tem... Joga no Google se tá duvidando, se tá achando que é papo de doido. Então, vamos lá. Começa... Assim, quando você estiver fazendo o seu... maratonando sua série, assistindo seus filmes, pega um cestinho com um monte de objeto e fica segurando. Você não precisa prestar atenção. Assiste o filme e fica tateando. Sabe? Fica assim, com a ponta dos dedos. Não precisa prestar atenção no que você está tateando. Presta atenção no filme. A mão vai memorizar. Vai. A mão está enviando. Aqui tem nervos. O tato. Vocês estão pensando que o corpo é uma máquina fenomenal. Os nervos do tato, eles enviam informação para o cérebro. Isso vai ser armazenado na memória. Presta atenção no filme e fica tateando. O arquivo mental está no inconsciente. A única coisa que ainda tem liberdade de ir e vir do inconsciente são as memórias. E ainda assim, está havendo um controle de que tipo de memórias vem. Você pode controlar a sua própria memória. Não é acaso, por exemplo, que tem uma publicidade aí de um senhor que está vendendo um curso para você ativar a sua memória. Você faz uma massagem ali, você faz uma massagem acolá, e você faz assim, assado, ele vai dar a primeira aula grátis. Seu corpo você conhece bem, né? Não conhece? A jornada de autoconhecimento não serve só para você conhecer a parte de dentro. Serve também para conhecer a parte de fora. Tanto é que nós chegamos nessa parte, né? É hora de ter um bom relacionamento com um animal. É seu pet. Quem cuida do animal é a essência, né? O pet, ele é impulsivo, ele é instintivo, ele é um animal. Ele precisa de cuidados, né? Este animal, ele foi domesticado quando ele parou de ser nômade, quando ele pegou a criar no próprio quintal, a própria caça, ele parou de sair na floresta para colher frutinhas, não é? Agora, o seu animal, ele depende totalmente de você, para você cuidar dele. Temos muita coisa do corpo para conhecer. Por exemplo, tem muita gente que não confia na tabelinha como método anticontraceptivo. Eu usei por anos esse método. Deu certo. Até que eu cansei de ficar monitorando o calendário. Por quê? Porque é o calendário gregoriano, né? Não dá para fazer a tabelinha pela lua especificamente. Aí foi quando eu fiquei grávida do meu filho mais novo, mas ele tinha que vir, nada é por acaso. Mas depois dele eu voltei para a tabelinha. E o legal da tabelinha é que você consegue
Conforme você monitora os seus ciclos, você consegue perceber o funcionamento do seu sistema reprodutor. Através do que, se você não pode ver ele? Através do comportamento dele. Desde o primeiro dia de menstruação até quando acaba, até a preparação do útero para o dia fértil, até o momento do dia fértil, e por aí vai, tudo isso causa um comportamento no seu sistema reprodutor que é possível sentir. E quando você faz a tabelinha, você sente por quê? Porque conforme você, olha como é a mente, conforme você monitora os dias de cada ciclo, a tua atenção inconscientemente se volta para o útero. Por quê? Porque o seu pensamento está focado no que vai acontecer com o útero em determinados dias. O que você vê, o que você pensa, tudo é informação para o cérebro que se comunica com o corpo. Vocês estão entendendo? Não existe apenas o fluir de dentro para fora. Existe um microcosmo funcionando dentro da gente. É uma troca de informações, de criações, de manifestações, tudo acontecendo ao mesmo tempo dentro de nós. Como assim vocês ainda não conhecem? Como que vocês não sabiam, né? Tanta coisa acontece ao mesmo tempo quando você fica com água na boca. Tá aí um bom treinamento para introspecção. A maioria das pessoas parece que são extrovertidas, né? Para os extrovertidos é muito mais difícil fazer o autoconhecimento. Por quê? Porque existe a introspecção, mas não é impossível. A introspecção pode ser aprendida. É por isso que existe o quê? A meditação. Um dos benefícios da meditação, aprender a introspecção, a olhar para dentro. Quando você olha para dentro e você fica quieto, você passa a ser o observador. Vocês sabem quem é o observador? Joguem no Google, por favor, vocês são buscadores. O observador, ele observa o funcionamento, a interação de tudo o que está dentro de nós. Não só fisicamente, espiritualmente também. Somos seres espirituais, né? A partir do momento que o nosso corpo real não é deste plano. Tudo isso que foi falado tem muita relação com o inconsciente. O que quer dizer que, se não subiu ao consciente, você não sabe que se passa tudo isso. Você está ouvindo o que se passa, mas você ainda não percebeu. Se você não percebeu, você não tem consciência. Deixa eu ver um exemplo aqui interessante. No livro Brida, de Paulo Coelho, tem um exemplo ótimo, ótimo mesmo. A Brida, ela teve que fazer vários tipos de exercícios, né? Como se fossem iniciáticos para seguir no caminho da magia. O último deles foi o mais difícil para ela. Ele se resumia em: ela precisava sentir
os 5 sentidos simultaneamente. É incrível que nós temos a capacidade de fazer isso, tanto é que os 5 sentidos, eles funcionam o tempo todo, só que para direções opostas, né? Agora, você já usou os 5 sentidos numa única coisa? Presta atenção. Eu estou ouvindo a geladeira funcionando. Eu estou ouvindo o relógio fazendo tic-tac. Eu estou sentindo o cheiro do meu frango que assou. A minha boca está seca com sede. Os sentidos, eles funcionam de modo disperso. Cada um limitado à sua função. Ver, sentir sabor, ouvir, sentir textura, tato, né? Agora, como é usar os 5 sentidos ao mesmo tempo numa coisa só? Se você conseguir fazer isso em uma circunstância específica, você deu um salto evolutivo. Imagine você estar transando e ativar os 5 sentidos simultaneamente. Ah, mas isso é fácil. Não. Os 5 sentidos têm que estar direcionados para o ato conscientemente. Por quê? Enquanto você está no ato, você está em movimento. Você está ocupado. Toda vez que você está ocupado, você está consciente. Se você está consciente, você pode usar os seus sentidos. Você pode perceber os seus sentidos. Shimada, eu vivo em celibato, né? Ah, é mesmo. Bora pegar um pote de sorvete, daqueles grandão. Vou segurar com a mão e eu vou comer. Enquanto eu como, eu vou sentir o cheiro e eu vou ficar observando a cor e a textura e como o sorvete vai mudando enquanto eu como. Eu vou estar sentindo o gelo no pote, aquele gelo do pote se derretendo. Crie a sua maneira. Use os 5 sentidos ao mesmo tempo, numa coisa só, num movimento só. Exercício. Lição de casa, ok? 2 lições de casa. Quando é que a lição termina? Quando vocês determinarem. A do tato, vocês nunca podem se esquecer que é um condicionamento que você dá ao corpo. Isso é feito com tato, com olfato, com paladar, com audição, sabe? Com a visão. O que está condicionando o seu animal e, consequentemente, o seu inconsciente, porque o seu inconsciente está te movendo, está te dominando, está expulsando o consciente da tua mente. O que está condicionando o teu animal? O que está influenciando o seu animal? O que está guiando o seu animal? Entenda que as respostas
vão justificar seus males, suas limitações, sua procrastinação, a autossabotagem e muito mais. Sua ansiedade, sua depressão. Se o que está condicionando o seu animal é o mundo externo, você vai precisar de um pouquinho de esforço a mais. Você pode, você consegue. Você vai precisar voltar no primeiro passo da jornada de autoconhecimento. Só rolar a barra do vídeo. Por quê? Você precisa seguir esse processo. Porque você tem que se libertar do que te condiciona. Você não quer se sentir livre de verdade? Você não quer vida plena? Você não quer ser capaz de moldar a sua realidade? E até que enfim viver a vida que só você pode viver? Nenhuma divindade vai fazer isso por você. Yeshua descobriu isso. Por isso que ele disse, antes de ascender, que vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês conseguem compreender isso? É vocês. Vocês são capazes de fazer a cura, alterar a sua realidade e não precisa pagar nada por isso. É só ter muito interesse por você mesmo e respeitar seus processos. Quem não consegue respeitar o processo que tudo o que é real precisa, desiste aqui. Desiste aqui. Você tem que passar por esse processo. Não tem salto quântico, não tem atalho. Não tem. Aí eu descubro um, tenta. Se você descobrir, parabéns. Depois compartilha com todo mundo, tá? Sem cobrar de preferência. Não tem, não. Papai, ele faz sim intervenções, mas no mundo material, no plano físico, ele te capacitou. Por quê? Porque você não é um animal, você é a essência. A energia da essência transcende a energia física. Vocês não entenderam ainda? Quem é o quinto elemento? O que é o quinto elemento? O que são os 4 elementos? Sem a ativação da energia que está em você. O que é? A essência possui energia que contém a centelha e o fragmento. Você é o quinto elemento. É o elemento da ativação. A energia do teu corpo real. O universo físico é feito de quê? Entendeu? Passei de 1 hora de vídeo. Vou procurar acordar cedo amanhã e já gravar um vídeo para vocês. Por quê? Porque eu estou interessada que vocês se elevem, que vocês cresçam, que vocês evoluam, para que vocês libertem as suas capacidades.
transformem as suas vidas. Não, ninguém vai vir transformar a vida de vocês, a não ser vocês mesmos. Por quê? Porque sua vida só você pode viver. Então, como assim alguém vai mudar sua vida se não for você? Não é? Desejo profundamente que você tenha tanto interesse por você quanto eu tenho. Tá bem? Por favor, tenha interesse por você. Queira o melhor para você. Queira saber quem você é de fato e quem é o seu veículo. E cuide dele, por favor. Cuide do seu veículo. Ele vai te ajudar a ter longos anos aqui nessa terra maravilhosa, linda, formidável. Tá bem? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, pode xingar. Se gostou, dá pelo menos um ponto enter. Tá tudo bem. Mas nós temos 1, 2, 3 páginas e meia de temas para as próximas semanas. Espero que vocês gostem. Beijos na alma.